Ok, pessoal? Ah, Bem-vindos a mais uma edição do Tomcast Podcast. E hoje a gente vai falar sobre literatura e para esse tema a gente trouxe uma convidada especial, ela que tem realizado várias atividades que movimentam a cultura local na cidade de Formosa de Goiás, como as quintas culturais no Museu dos Couros. E ela é uma escritora já renomada na cidade e não só. Participou de várias obras literárias e a gente estendeu o convite. Estamos aqui para conhecer um pouco de quem é a Sônia Rodri, que é moradora, ex-professora também, aqui no município de Formosa. Então, e apresente a vocês aqui no Tomcast Podcast. Boa noite. Boa noite, Elton, né, Tomcast, podcast. Exatamente. Boa noite aos ouvintes, quero agradecer, né, esse convite tão especial, fico muito honrada por estar aqui hoje falando com você um pouquinho, né, obrigada pelo espaço. Mas é o que eu sempre digo, esse espaço é todo ele formosense. É uma casa dos formosenses, então, sinta-se muito à vontade. Primeiramente, a gente quer saber, a gente quer conhecer quem é a Sônia Rodrigues. Antes, obrigada também pelo renomada, né, eu ainda estou aí, né, galgando aos pouquinhos a minha carreira de escritora e aprendendo, né, sempre. Então, Sônia Rodri, né, é formosense, meus pais são Horácio e Luzia, meu pai era muito conhecido aqui na cidade, ele foi vereador, né, durante 3 mandatos consecutivos, um dos vereadores mais votados na época, e eu venho de uma família de 6 irmãos, eu sou a única filha mulher, tenho 3 filhos, tenho um neto. Inclusive, esse livro aqui, posso mostrar onde Pode está? mostrar, fica à Assim, vontade. Aqui aqui, mesmo, aqui. exatamente. Então, esse livro aqui, eu escrevi, ele foi inspirado no meu neto, onde eu conto a minha experiência com o autismo, antes e depois do diagnóstico. Então, assim, o objetivo dessa obra é informar, conscientizar, inspirar, né, a aceitação, também inspirar outras pessoas a, a ter mais atenção, né, por esse tema. Já falando deste livro, quanto tempo você demorou para escrever? Olha, esse livro eu comecei a escrevê-lo no ano de 2019. E aí eu comecei aí 2019 meu neto tinha acho que 7 anos, hoje ele tem 13 anos, né. Aí eu vou contando as experiências, né. A produção de um livro, ela depende do livro, depende da disponibilidade, né, de cada autor, de se dedicar, né. O livro que eu demorei menos tempo para escrever foi esse aqui, Pés Descalços na Pandemia, é uma coletânea de crônicas, foram escritas na pandemia. A crônica, ela fala do cotidiano, né, o mote é o cotidiano. Porque a crônica é característico de um texto bem humorado, por assim Ele dizer. tem tiradas E divertidas, ó, ele pode ser poético, ele tem as tiradas divertidas, tem reflexões também, então, durante a pandemia que você vai encontrar, né, ele aborda vários temas, né. Aí tem memórias afetivas que vieram, que eu resgatei durante a pandemia, que foi um período que a gente ficou muito introspectivo, né, e então tem reflexão, fala sobre perdão, sobre morte, sobre a reinvenção, né, de como foi, então tem bastante assunto aí. tá certo. Esse que como eu estava dizendo, foi o que eu demorei menos tempo, que eu acho que foi uns 3 anos, porque eu não podia perder o time, tinha que lançar, né, e logo então, assim, terminei as crônicas e aproveitei a oportunidade. Esse aqui foi um projeto que ele foi contemplado na lei Paulo Gustavo, no edital público Paulo Gustavo, e a capa dele
A capa, ela foi da artista plástica Kelly Karenina, que é formosense também. Então ela pintou, né? Essa capa, ela retrata a primeira crônica, que se chama Pés Descalços. Que na verdade ela conta, né? Essa que sentada aos pés da cama olhando os pares de sapato enfileirados, na verdade sou eu, né? Ela abre a primeira crônica que eu conto de forma bem divertida, né? Que eu fui a Brasília fazer uma consulta e no outro dia a pandemia, aí veio o, O o isolamento. isolamento, né? Mas, o que, curiosamente, nesta breve conversa, nestes minutinhos que a gente teve, porque a probabilidade das pessoas estarem a pensar, eu também penso da seguinte maneira, que leva muito tempo para escrever um livro. Sim. Mas você já demonstrou que depende muito da entrega e da disponibilidade do autor. Mas ainda assim, existe um tempo médio, uma estimativa, para escrever, completar uma obra, por exemplo? Olha, a minha opinião sobre isso é que deve ser no mínimo um ano, né? No mínimo um ano, mesmo que o autor tenha muita disponibilidade. Porque é um trabalho que ele vai sendo lapidado, né? A inspiração vem, e isso dependendo do gênero. Porque se for um romance, que é uma narrativa mais longa, então vai demorar mais tempo, né? Acho que é no mínimo uns 2 ou 3 anos, né? E agora, se for um gênero contos, crônicas, mais curto, pode levar menos tempo, né? Eu acho que é um trabalho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque ele está direcionado para o leitor, né? Eu até li, e é de alguém famoso, mas eu não me lembro quem escreveu, que disse que a gente escreve um texto e tem que deixar ele dormir, né? Ele quis dizer que você tem que deixar ele amadurecer, tem que dar um tempo. Todas as vezes que eu escrevi um poema, né, e que eu publiquei, que depois no outro dia eu fui ler, eu percebi erros, eu achei que não estava legal, aí eu fui editar. Então o livro é assim, todas as vezes que a gente lê o original, você vai escrevendo, né, no Word, vou escrevendo no Word. Então todas as vezes que eu lia, às vezes passava 10 dias, uma semana, um mês, eu percebia alguma coisa Que que devia queria mudar. mudar. E é até interessante isso, porque eu vou até mandar um abraço ao meu grande amigo, escritor, letrista, Antônio Vitor, né, um orgulho que a gente tem, né, formosense, inclusive ele já revisou, eu tenho um romance que ele revisou, que não foi publicado ainda, participei de concurso literário, que tem 10 anos lá, né, aí eu parei, né, a gente vai fazer 11 anos, mas aí eu parei, ele está pronto, porque todas as vezes, eu até falei para ele um dia, eu falei: "Eu não aguento mais ler isso aqui, eu já estou enjoada", e todas as vezes que eu leio, tem alguma coisa que eu acho que não está legal e que eu tenho que Tem que mudar. Aí melhorar. ele falou assim para mim: "Olha, um escritor só termina o livro quando ele publica. E assim mesmo, se ele tiver a oportunidade de fazer uma segunda edição, ele ainda vai mudar alguma coisa, né". Aí eu falei: "Ah, então é assim mesmo, né". Mas é bem assim. Exatamente. Isso fez-me lembrar algumas questões que a gente aprendeu no curso de jornalismo, que o melhor era deixar o texto sair quando você não encontra o título. Isso, deixa dormir. Deixa aí, Dormir. deixa aí. E foi a questão que você, colocou. Quais outros trabalhos literários você já produziu? Então, o primeiro, eh e até é interessante falar que assim, a carreira de escritor, ela não acontece assim, né, de um dia para o outro. A gente vai construindo, ela vai sendo construída, né. Aí eu ainda trabalhava, não tinha eu trabalhava como professora, uma vez professora, sempre professora, sou professora aposentada, né, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E assim, aí não tinha muito tempo. O tempo que eu tinha, eu ia, né, depois que eu me aposentei, que já fazem agora 2 anos, eu pude me dedicar Mais mais tempo. a esse trabalho. O primeiro trabalho que eu participei foi esse aqui, Mulheres Brilhantes Escrevem Poesias. Ela é da editora Versejar, e aqui eu participei com 3 poemas. Então foi a primeira, que foi em 2021. Então, participei aqui com 3 poemas. São poemas, eh, são autores, vários autores de todo o Brasil. Então eu vou sempre na biografia levando o nome da minha cidade, do meu estado. Também faz parte da Casa do Poeta, que é um coletivo de escritores, né. Foi fundado em 99 pela dona Olinda da Rocha Lobo, saudosa Olinda da Rocha Lobo, junto com a doutora Elisete Alves.
E a Dona Vera Couto também teve uma participação muito importante na formação da Casa do Poeta. Ela chegou a ser também secretária de Cultura no governo Itamar Barriga, Bem, né. Então esse foi o primeiro trabalho. Depois vieram os outros, né. Mãe, para sempre amar, aí eu fiz esse aqui eu fiz um poema dedicado à minha mãe. Esse aqui da editora também Versejar. E aí foi, né, a gente quando vai pelo caminho da participação nas antologias, o pessoal vai dado vai convidando, convidando. e a gente Cartas para Noel, esse aqui eu fiz um poema também, que fala, né, desse tema, né, natalino. Vamos ver que esse aqui foi bem interessante. Histórias que minha mãe contava. Porque assim, vem o tema, você é convidado para participar da antologia e ele já vem com o Com o tema. tempo. É um desafio para a E gente, aí você né? tem que Aí, rebuscar. porque aí eu falei, histórias que minha mãe contava, vou participar, mas o que que eu vou escrever aqui? E aí eu me lembrei de uma história emocionante, que eu tenho muito carinho, que a minha mãe me contou quando eu era adolescente, depois mulher, E né? como é que é essa história? E essa história, ela conta, até se chama A Boneca da Rifa. E ela conta porque a minha mãe já tinha 3 filhos homens e estava grávida do quarto. Exatamente. E o meu pai saía cedo para trabalhar, essa história é muito linda. Meu pai saía cedo para trabalhar, né, e aí um dia ele saiu, e encontrou com uma conhecida que ofereceu para ele uma rifa de uma boneca. A boneca era grande, assim, loirinha dos olhos azuis, tinha vestidinho, o sapatinho branco, meinha. Eu lembro até hoje da boneca. E, aí ele comprou a rifa, né, e falou: "Ai, quem sabe, Desta a minha vez eu a esposa está desta vez eu grávida, acerto quem no sabe ponto. não vem uma É uma menina. menina". E aí muito bem, passaram-se alguns meses, né, porque estava no início da gestação, no meio na metade da gestação, acredito. E aí ele chegou um dia em casa com a Venceu. com a caixa embalada, né. E aí para todo, né, feliz para falar que tinha recebido a boneca. Só que quando ele chegou, a minha mãe tinha dado à luz, né. E aí eu tinha nascido de parto natural em casa, e foi muito emocionante ela contar essa história. Então eu Praticamente a tornei aí ele ficou muito emocionado, porque ele queria surpreender e foi surpreendido, né, quando chegou eu tinha nascido. Então a minha mãe conta que ele ficou muito emocionado, que se ajoelhou, que agradeceu, que então, eu fico muito emocionada com essa história. E aí ela conta que ele comprou uma chupeta que brilhava no escuro, e aí à noite ele ficava olhando, tinha o berço lá e quando apagava as luzes ficava olhando a chupetinha com o movimento da sucção, né, aí ele falava: "Ah, tá tudo bem com ela, ela tá sugando a chupetinha". são histórias, Isso é uma memórias boas. É muito importante. Então já participou de muitas. sim, aí tem aqui Insólita Introspecção também, foram mais de borboletear. Foram mais de 10 antologias, né, que eu participei, né, então tudo aqui então, esse é um trabalho de construção que a gente vai, né, participando, né, e vai levando nome, junto com outros autores, né. Essa aqui foi a primeira coletânea da Academia Internacional de Literatura e Artes, Poetas Além do Tempo, que eu participo, né, como membro correspondente. Então aqui participaram vários autores de vários países, sabe. Em comemoração à data comemorativa dessa academia. Certo. Então, são muitos Tem uma aqui exemplares. muito especial, que acho que vale a pena falar, essa aqui. É Vila Formosa da Imperatriz, 180 anos. Depois de participar de todas, porque Pés Descalço e Autismo, Ismos Olhar para o Infinito, são os foram os últimos. últimos aqui. Depois de participar de todas essas, antologias com outros autores, aí já ter pego um pouquinho de experiência, quando Formosa fez 180 anos, eu organizei essa antologia aqui. Aí eu reuni, né, foi reunido aqui 32 poetas, tá, locais, para homenagear Da cidade de a Formosa. cidade de Formosa. E aí essa capa é da nossa também artista plástica Kelly Karenina, ela que pintou, e ela inclusive pintou a matriz, né, a catedral, como se ela estivesse de cima abençoando a cidade, né. Olha que lindo que ficou.
Legal. Então foi bem interessante. Aí fizemos o lançamento dessa antologia no Teatro Museu Couros, foi lindo. Que ano mesmo? Essa aqui foi 2023. 2023. Aí depois Já cá eu... morava. É. Aí essa aqui foi 2024, né? Pés Descalços na Pandemia, que eu lancei. E essa aqui foi esse ano, né? Autismo, um Olhar para o Infinito. Que esses aqui são livros solos, né? E o restante foi... Participações. Foi. Bom, gente, é muita publicação, são muitos, muita matéria para a gente ler e ir aprendendo. Mas há uma questão que acho interessante, ou que estamos a nos perguntar no momento, é como ganhou o gosto pela escrita? Essa é outra história, assim, interessante. Porque como meu pai tinha uma empresa, era empresário, comerciante, quando eu era criança, não tinha ainda essa campanha toda de leitura, não tinha, as pessoas não tinham o hábito de leitura, né? E livros eram muito caros também, né? E então, iam os vendedores de livro, e ele comprava as coleções para ajudar e levava para casa. Então, assim, eu me lembro até de uma coleção muito bonita, preta, uma enciclopédia preta com escritas douradas. Não era a Barça, que era, né, mas era muito bonita. Então, tinha livros de receita, tinha enciclopédia, tinha os clássicos da literatura infantil, tinha receitas, e então ele levava, tinha um dicionário, e aí eu fiquei encantada, né, com esses livros e comecei a ler. Eu era criança ainda. Aí, então eu fazia, acho que 8, 9, 10, 11 anos. Então eu fazia receitas, eu lia os clássicos da literatura infantil, e fui pegando gosto. Isso aí eu acho que eu falo que aí ele plantou a sementinha de forma aleatória, né? Ele não comprava os livros para a gente ler, ele comprava para ajudar e levava os livros para casa. E, e aí foi aí que eu acredito que veio o gosto pela leitura. Porque toda palavra que eu ouvia, quando estava assistindo televisão, corria no dicionário, ia olhar, procurar o significado. Então, o meu vocabulário ficou bem desenvolvido, né? E quem lê, quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, eu acho que foi por aí, né? Começou a sementinha foi plantada aí. Depois veio o período do colégio, né, que sempre tinha, né, redações, ou a professora trabalhava algum livro, né, de literatura, propunha trabalhos, e foi. Mas eu comecei a escrever mesmo foi em 2010. Eu não sabia até então, né, mas eu já tinha esse gosto, né, pela leitura. Aí em 2010 eu comecei a escrever de forma anônima. 2014 eu criei um blog, né, um blog de poemas, tem mais de 100 poemas publicados. Ele é visitado por mais de 21 países, inclusive os Estados Unidos é o que mais, está mais que o Brasil, 1000 e tanto lá, e o Brasil está um pouquinho, a diferença é pouca, né? E aí tem muitos países lá, Angola, tem Portugal, vários, né, Reino Unido e tal, que eu vejo lá que aparecem as bandeirinhas de quem visita, né, quem lê. Certo. E foi assim, foi sendo. Aí, 2014, tornei público os poemas, né? Comecei a participar de grupos de poesia. E em 2014, que foi quando meu pai faleceu, eu comecei a escrever o livro, o romance, né? Que foi o que Antônio Vitor revisou. Eu participei com esse romance da, de um lançamento do governo federal. A ministra Margarete Menezes, ela lançou um concurso literário que era só para mulheres, né? E até então 50 mulheres seriam premiadas, né? 50 obras seriam escolhidas. A premiação era em dinheiro e publicaria Publicação também da o obra. livro. E aí foi um sucesso tão grande, porque assim superou muitas mulheres, né? Muitas obras muito bem. E a minha ficou na classificação do centésima e alguma coisa, sabe? Mas aí eles até aumentaram 10, aí premiaram 60 obras, né? Mas a minha chegou a ser classificada. Eu fiquei feliz de ter, porque assim elas foram, como é que eu vou dizer? Elas foram avaliadas por pessoas realmente renomadas, escritores de renome, né?
e ela foi classificada, só não foi premiada, mas para mim já foi um prêmio. Tá certo. Mas, pra ti, qual foi o ano que foi um ponto que você decidiu: "Agora eu vou pegar firme nisso aqui e vou apostar todas as minhas fichas", por assim dizer? Olha, foi quando eu tornei público em 2014, que foi até a Kelly Karenina, que fez essa capa, que fez a capa que ela já fazia parte da Casa do Poeta. Ela chegou para a escola que eu trabalhava, eu não conhecia ela e nem sabia da existência da Casa do Poeta. Então ela chegou e a gente conversando ali informalmente, eu falei, a gente conversando ali, eu falei que eu escrevi, e aí ela pediu para ver esses escritos, aí falou que escrevia também, que era artista, que fazia parte da Casa do Poeta. Aí quando ela leu, e ela vivia me pedindo os poemas, e eu protelando, né. Aí um dia que ela leu, ela me deu o maior apoio, ela ficou encantada, falou que eu escrevia muito bem, que eu deveria tirar esse dom da gaveta e mostrar para o mundo, né. Aí a partir daí foi a virada de chave, esse momento foi a virada de chave. Porque aí eu comecei a participar dos grupos de poesia e um outro amigo que é falecido já, ele me ajudou a criar o blog, que foi em 2014, eh, Poemas de Sônia Rodrigo, Blogspot. Acho que é esse o endereço. Tem tempo que eu não publico lá, mas tem mais de 100 poemas. Foi aí. Então, assim, aí fui participando, fui interagindo com outros escritores, né. Essa foi a virada de chave, né. Aí depois, a partir disso aí, porque você vai interagindo com outros escritores, você vai conhecendo pessoas de outros países, inclusive, e aí vem as antologias. Aí eles convidam a gente para participar. Aí eu comecei a participar das antologias, foi a partir de 2020, se não me engano. Aí todo ano tinha várias antologias. Bom, sempre vai ter alguém para dar os primeiros impulsos, né. É, foi ela, sabe. Eu acho que talvez se ela não tivesse tido esse olhar, porque foi um olhar diferente, é diferente, eu às vezes mostrava os meus poemas, fazia poemas com as colegas, né, pra homenagear mas assim, ela teve um olhar diferenciado, que era o olhar de quem escrevia também, o olhar crítico de quem escrevia e me deu esse incentivo. Que bom. Aí eu me lembro que ela virou para mim e falou assim: "Você é uma escritora", e eu achava: "Nossa, eu sou escritora?", né, e que eu achava que era uma coisa tão inatingível, de como quem está começando agora também, Sim. às vezes acha que é, né. Mas é como tudo, né, Aham, sempre tem propósito, tem gente é, entrando na vida da gente para dar, esse empurrão que a gente precisa é, para dar os primeiros passos. verdade. Como você definiria, a carreira de escritor? Olha, eu acho que é uma carreira não é fácil, é uma carreira que eu acho que as pessoas começam com buscando realização pessoal, né. Pra manter ou sobreviver no mercado editorial não é fácil, né, tem ótimos livros, mas se ele não tiver um marketing bom, um impulsionamento, ele não vai. E às vezes tem livros que não são tão bons, mas tem toda uma campanha, né, profissional dando apoio, aí o livro consegue ser impulsionado. Eu já comprei livros que eu não consegui ler, né, de autores famosos, best-seller. Eh, o filme eu gostei muito daquele A Lua Nova. O filme é maravilhoso, mas o livro, ele é grosso, sim, eu não consegui ler. Eh, não consegui, eu não conseguiu me prender, né, e é um best-seller, né, então assim, isso é muito relativo, né, Eh, mas não é um mercado fácil. porque, É difícil de ganhar dinheiro com livro. exatamente Até porque seria a minha próxima questão. Dá para sobreviver? eu acho eu não consegui ainda, sabe, eu gasto mais do que porque, assim, você viaja, vai participar de feiras, tudo No custo o tudo sobre o às custo. suas expensas. Então, mesmo esses que foi contemplado nos editais, que a gente recebeu o fomento para publicar, né, aí você tem que dar uma contrapartida também para o município, mesmo esses, às vezes fica é difícil, né, vender, porque as pessoas ainda não têm o hábito de leitura, muitas pessoas não têm. As escolas têm feito um trabalho maravilhoso, né, agora com esse advento
de feiras de livro, de uns anos para cá, e levam as crianças para visitar, levam também casas de cultura e tudo para bibliotecas e tal, né. E então tem essa geração, ela está mais, né, foi mais trabalhado isso. Porque tem que ser uma coisa cultural lá do comecinho, né, e as gerações passadas não tiveram essa oportunidade. Livro ainda era muito caro, então assim, eu acho que que tem que melhorar ainda, né, a questão do hábito de leitura, né. A correria, às vezes a pessoa não tem tempo. Quantas pessoas Quantos livros você leu esse ano, né, se a gente for perguntar. Às vezes a pessoa Me não tem. faça essa pergunta, porque É, a probabilidade de eu não ter a resposta. Mas a gente precisa de cultivar o hábito, exatamente. da leitura. Mas, talvez, a transformação do físico para o digital, em termos de publicações, mas, traz consigo algumas vantagens. Sim, Já que o pessoal hoje, vive mais a era digital, é, então talvez os lançamentos de livros físicos, transformados em publicações digitais, eh, fomentassem mais esse fator leitura, você não acha? Olha, eu particularmente eu prefiro o livro físico. Eu quero ter o livro na mão ali, para eu recostar ou na cama ou numa poltrona e ler, né. Muitas pessoas que eu converso gostam do livro, preferem o livro físico. Físico, Porém, e mesmo as pessoas que estão nesse meio digital, às vezes elas gostam também. Acha difícil ler na tela, né. Se bem que hoje já tem aplicativo que, né, pra faz que até a exatamente. Mas, eu acho que mas o mais interessante nisso é que diante de toda essa revolução que teve aí de dinheiro, isso, digital, os livros físicos estão sobrevivendo. Porque, por exemplo, os cantores, eles, né, os músicos, eles perderam um pouco todos com isso. migraram, Porque, assim, a questão do CD, de gravar CD, né, não tem mais, né, eu acho. Agora ficam lá nas plataformas, né, exatamente, alguma coisa assim. mas não se perdeu com a questão dos livros, os livros, E os livros permanecem, permanecem. você ainda consegue vender, Que bom, né. acho que é venda de livros, pensando nisso, gera uma renda aceitável? Olha, quando você a questão do autor independente é meio complicado, porque se ele for por uma editora, a maior parte fica com a editora, né. Então, o percentual de renda Pequeno ali para o mesmo, autor é bem pequeno, né. Se ele fizer a produção, se ele porque tem muitas editoras, né, aí varia os preços, né, dependendo do seu contrato, da contratação, da quantidade de exemplares. Quanto mais exemplar, menor fica o preço do livro, então dá para você jogar o seu valor em cima e ter uma, um né, um lucro, uma renda, você consegue tirar o valor que você pagou. A questão é que não é fácil vender livro, né. Você tem que estar participando das feiras, aí isso tudo tem um custo. Eu participei da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, fui, né, com o padre Jaci, nós participamos, um lugar maravilhoso, com estrutura gigantesca, o pavilhão, a AMB, foi em 2024. Eh, mas assim, então, foi tudo por nossa conta, né. Então, assim, para você tirar isso, você tinha que vender muito livro lá, né. Então, é isso que eu falo, não é fácil, né. Aí participamos agora, esse ano, da Feira do Livro de Brasília, foi ótimo também, foi maravilhoso. Lembrando que esse livro aqui, todos os exemplares foram doados. Eu doei para a PAF, que é a Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa. Formosa, Eu conheço. tenho exemplares que eu vendo, mas já vai direto para a associação. Doei também para a PAI, né, e doei para bibliotecas de escolas. Visitei algumas escolas para falar, né, palestrei, né, falei sobre o tema e doei para os exemplares para eles poderem emprestar, né, para os alunos, para incentivar a leitura e a informação, conscientização. Que bom, que bom. Então, a gente agradece. A gente agradece. E que conselho você daria para quem está começando a escrever?
Hoje tem muita gente que deseja escrever, se É. calhar está começando. Que conselho você daria? Olha, não ter pressa e fazer as coisas no seu tempo, né, dedicar, claro, precisa de dedicação, mas é muito importante aquilo que eu falei inicialmente, né, vai lapidando, né, depois de pronto pode dar para alguém fazer uma leitura crítica, alguém do ramo, né, da área, mesmo profissional, tem que ter uma boa revisão, é isso, deixar vai lapidando o texto, vai, né, à medida que for trabalhando, e não ter pressa de publicar, porque a pressa de publicar pode, comprometer um pouco a qualidade do trabalho. Então vai fazendo sem pressa, né, claro, ele tem que ter as horas de dedicação, mas vai fazendo sem a pressão de ter que publicar, né, logo. Quando estiver pronto, aí sim, que ele fala: "Agora está pronto", que já tiver passado por uma leitura crítica, por um profissional, tiver passado por revisão, aí sim, ele vai para os próximos passos, né, que é a escolha de capa, que é a escolha de editora, e é isso. Mas, escrever, eh, qual o grau de dificuldade? Olha, isso é muito relativo o grau de dificuldade, né, porque, depende não sei nem se é essa a palavra Do correta, gênero? do pré-requisito, né. Eu tive esse pré-requisito, então eu não acho difícil escrever, eu sempre tive facilidade de escrever, porque é uma coisa que veio meio que natural. Claro que a escrita tem a técnica também, né, mas tem muito do dom, né, da habilidade com a escrita, né. Então tem pessoas que têm mais, outras têm menos, né. Eu não encontro muita dificuldade e as revisões dos meus livros também, elas não são difíceis por eu já ter essa facilidade, né. Tem pessoas que escrevem, que têm a inspiração, as ideias muito bem concatenadas ali, mas A que técnica de apresentam construção. mas que apresentam muitos erros, que aí é preciso, realmente de um profissional capacitado para fazer revisão e e pra melhorar, né, o texto. Ah, isso foi, bom, não, não, eu porque, fez me lembrar do rock brasileiro que diz: "A gente escreve obra e não consegue publicar". E aí eu fui me tocando, porque se a gente escreve, não consegue publicar, será que é o grau de dificuldade em publicar realmente? Olha, é muito caro publicar o livro, né, então, assim, se o autor consegue, mandar para uma editora, por exemplo, Companhia das Letras, eu já enviei original, né. Às vezes eles não aceitam o original, não é porque é ruim, é porque não é voltado para o mercado que eles o foco que eles têm, né. Então acontece muito isso. E às vezes é porque a obra não é boa, né, então tem vários e tem a editora Record que recebe original, tem a Companhia das Letras, então se o autor conseguir ser selecionado, a obra dele ser selecionada, ele vai ter o seu livro publicado sem custo nenhum, e ele vai receber os royalties, né. Então é assim, mas aí não é muito não, a grande parte fica com a editora, viu. Quem consegue vender muito, que vira best-seller, aí sim, né, porque aí é um volume grande, né, de exemplares vendidos, então aí consegue Aí tem que acho que dá para não sei se dá para ficar rico, mas tem que escalar, é. escalar, escalar, para É, chegar até olha lá. só, até eu chegar comecei em 2010, né, escrevendo, depois 2014 criei o blog, então fui participando das antologias, isso que tudo foi construção, né, é um processo, né. Agora eu já estou mais madura, mas eu nas minhas escritas, mas é tudo um processo de aperfeiçoamento, né. Eu não posso dizer que o escritor está pronto, acho que ele está sempre eu falo por mim, né, que a gente está Tá sempre sempre aprendendo. Você tem que amadurecendo as acompanhar, ideias. às vezes, o mercado editorial, o que que está em alta, o que que então, assim, eu tenho originais lá, eu tenho romance, eu tenho contos, né, esses que estão para publicar, né. E tenho também voltados para pedagógicos, né, didáticos, né, para alfabetizar, tem quadrinhos, né, com rimas, que eu tenho uns livrinhos lá que é voltado para professores.
Eu escrevi um infanto-juvenil, tem lá um original infanto-juvenil, então a gente tem que ir vendo o que é que tá para você ir também por aquele caminho, você não pode ficar só preso num gênero, né, senão não Mas, vai. eh, bom, só que muitas vezes, questiona-se a atualização do conceito com originalidade do autor, Hã. porque, eh, as primeiras publicações caracterizam bem aquilo que é o autor, que é o escritor. É, Só que à medida que o tempo vai avançando, tem a necessidade dele se aprimorar. isso. Na possibilidade desse aprimoramento, não tem o risco de o escritor perder a sua essência? Não, porque assim, eu conheço escritores que são poetas, né, escrevem poemas. Eu comecei escrevendo poemas, que iam fluindo, né, vinha inspiração, e aí o segundo foi o poema, poema não, romance, né. Quem escreve poemas, ele vai, naturalmente vai, ele vai migrando, ele vai vindo, vai fluindo. Aí daqui a pouco ele está escrevendo contos. Tanto é que a maioria dos escritores que tem, consagrados aí, eles são poetas, eles são cronistas, são contistas, são romancistas, a maioria, né. Ele não está preso só em um gênero. Mas também não é uma obrigação do escritor acompanhar o mercado editorial e ficar ali, isso que você está dizendo, né, que você quis dizer, sair da essência, tipo assim: Isso, eu vou eu vou fazer fazer só isso. pelo comercial". Isso. Não, eu acho que isso não acontece muito não. Eu estou dizendo que é importante, mas não é uma regra para atender o mercado, né. Isso é bom, porque muitos primeiros, Não, porque aí não vai, se for só para atender o mercado, sim, não acho que e não flui. e além da originalidade, né, É, porque tem pessoas que compram livros, tipo, elas se identificam, né, elas se caracterizam no modo de escrita do autor ou de alguma é, forma, e pode ser que sim. essa evolução leva o escritor a perder a sua essência. Não, Mas a acho que minha é. próxima questão é sobre todo escritor tem um livro que é o xodó. Hã. Qual o seu? Tem um livro que atualmente, assim, ou pode ser que você ainda não publicou ele, mas que você acha que vai ser é esse daqui, Dos publicados eu tenho preferência por por esse, esse. porque é uma produção muito especial, né, as pessoas que leem se emocionam. Eu quando eu comecei a escrever esse livro, eu queria algo que conseguisse informar, que fosse acessível na linguagem, então ela tem uma linguagem leve, divertida, acessível, de fácil entendimento, e ela é narrada na voz do meu neto, ele conta a história desde a gestação, aí do nascimento, tudo. Então ficou interessante por isso, porque eu não queria algo que fosse muito técnico, ia ficar cansativo, né. Livros técnicos nós temos Hum, muitos aí que hum, fala sobre esse tema, então eu queria algo diferente, né, que fosse literário, que fosse que tivesse esse viés, né, assim. Então eu juntei, isso, consegui ter, porque no início não foi assim quando eu comecei a escrever. Aí eu lia e falava: "Isso está muito técnico, vai ficar cansativo, que como que eu poderia", pensei, né, "como que eu poderia modificar isso aqui para ficar", e aí me veio a ideia dele dele começar a dele fazer a narrativa em primeira pessoa, que bom. né, e contando, aí as pessoas vão imaginando, se emocionam. Esse é o meu especial. Dos que está lá para publicar, tem um romance, que é inclusive inspirado numa história real, de superação, que a princípio o nome dele ele está registrado como Confissões de um Judeu. Eu ouvi alguns relatos, fiz pesquisa também, teve muita pesquisa, que aí fala conta algumas coisas de Israel, Estados Unidos, do Holocausto, e tal. Então teve muita pesquisa, demorou bastante, foi 10 anos para eu concluir, né, esse livro. E ele é especial, é uma história forte, e tem o infanto-juvenil também, que é um original que eu tenho, que chama Héctor e os Elementais, que aí eu conto a história de um menino que era diferente de uma criança, que vai fazer um passeio, olha eu dando spoiler aqui, fazendo spoiler, que vai fazer um passeio na floresta e ele encontra
com os elementais, né, da natureza, os gnominhos, fadas, e começa a interagir com eles, e aí vai. Então tá muito interessante. É infanto-juvenil. Tá, tudo isso ainda tá amadurecendo. Tá lá, tá os Tá lá. originais lá. Ainda tô na fase ainda de ler, de mudar uma coisinha, de ir lapidando, até chegar ao ponto de publicar. Vamos esperar. Só por essa apresentação, acho que eu já gostei. Já gostei do livro. Vamos ver quando sair. Quando sair, a gente espera que neste dia a gente ou esteja lá, ou seja convidado, ou a gente consiga comprar um Sim, exemplar. Mas acho que vai sim. ficar bem, bem apresentável, Se vai ficar Deus quiser, tomara. bem amadurecido, já que É, ele sim, está bem dormido, bem. bem. Inclusive, ano que vem é para ter editais, vai ser editais, né, da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Já vieram os recursos para o município, está em fase de elaboração o edital, é para sair o ano que vem. Vamos Né? esperar. Então vai ter o Proliterato, que é para quem escreve, para os autores, e tem outras categorias, né? Audiovisual, hum, acho que Tem teatro, teatro, deve ter outras. tem conteúdo digital também, tem uma sigla Sim, destinada para isso. é, Vamos ver, esperar sim. que tudo é, dê certo. Se não fosse professora, não fosse escritória, o que seria? Olha, eu nunca pensei nisso, né? Mas outro dia eu estava pensando que eu nunca imaginei que eu seria escritora e que eu teria livros publicados. Porque eu me formei, comecei, né, no magistério, e aí comecei a estudar para concursos, passei nesse da Secretaria de Educação do Distrito Federal, fui fazer pedagogia depois, fiz especialização depois em alfabetização e letramento, e fui alfabetizar. Então, assim, não é fácil essa profissão, mas eu gostava muito, né? E quando eu descobri alfabetizar com os textos, para ficar uma coisa agradável, para a alfabetização ter significado para as crianças, foi a melhor coisa. Então eu usava textos de Vinícius de Moraes, as musiquinhas, né, Era uma casa, muito engraçada para trabalhar o alfabeto, né, para trabalhar a letra C, as palavras iniciadas com a letra C, para trabalhar o som. Então usava letras, musiquinhas e poemas de vários autores, né, Rosiana Murray, aquela que perdeu o braço, né, aquela escritora. Então, ela tem um poema que fala da lua, que eu usava para trabalhar a letra. Então, eu fiz eu criei uma apostila, né, com essas produções desses autores, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, de vários, né, da Rosiana Murray, e foi ótimo essa descoberta. E aí, já era o dom que estava ali incubado e eu não sabia, né, talvez. Essa coisa essa paixão, né, pela leitura, pela escrita, e que aí foi depois fluindo. Que bom, que bom que deixou fluir, e agora tá trilhando esse caminho. Bom, foi muito agradável ter você aqui nesses breves minutinhos, o tempo passa rápido, né? Nessa conversa agradável com você aqui. Que incentivo, que conselho você dá para quem está começando, para quem já é escritor, para quem está passando por dificuldade e quer desistir? Pronto. Não, não desistam, por favor, né. Às vezes tem períodos difíceis, às vezes a pessoa tem o original, ela não consegue publicar, porque é caro publicar o livro. Então ela tem 2 meios para publicar, né. Aliás 3, né. Ou ela participa ou é independente, ela paga, não é muito barato. Ou ela participa de editais públicos e, se for contemplada, ela consegue publicar, ou se ela tiver a obra dela selecionada por alguma editora grande. Então são esses 3 caminhos, né. Mas não pode desistir, né, vai tentando, vai mandando os originais, é importante registrar antes na Biblioteca Nacional do Rio, né, e a gente manda via correio os originais e registra, antes de mandar para participar, né, de concursos literários.
Então esse é o caminho, né, para não desistir, né. E quem escreve cada vez mais, né, aperfeiçoar, né. Já tem escritores aqui formosinhos consagrados. Você E tem alguma meta, algum objetivo, algum sonho no ramo literário de dizer assim, quando eu atingir esse marco aí, sim. olha, eu penso assim, esse livro, por exemplo, já foi uma grande realização, por quê? Porque ele é um livro que ele veio para informar, para conscientizar, então ele já foi bastante vendido, tem muito ainda para vender, e ele foi doado, foi para uma causa muito maior, né. Então eu falei: "Eu não vou vender para ganhar dinheiro não vou usar para ganhar dinheiro". Poderia, não, nada me impede, mas eu preferi doar para que isso chegasse a mais pessoas, né. Então ele é vendido por um valor acessível, né, e a renda Renda vai para ajudar caridade. vai ajudar, né, é beneficente. Então, esse livro já foi uma grande realização, né. Claro que esse primeiro aqui, que foi o primeiro, né, de crônicas, também foi, mas esse aqui é muito especial. Então, assim, o sonho de todo escritor, como de todo músico, de todo profissional, é ser reconhecido naquilo que ele faz, né. Então, mas eu posso até dizer, inclusive por essa obra aqui, eu já recebi uma moção de reconhecimento, para mim foi uma emoção muito grande. Eu recebi na Câmara de Formosa uma moção de pelo serviço prestado, né, com esse livro aqui, que foi até o vereador Marcos Viana, agradeço a ele, que me Marcos Viana. condecorou, vamos dizer Eu assim, um conheço. abraço, Marcos vereador. Viana. Inclusive, eu vou deixar aqui um abraço para ele e dizer que ele está me devendo uma entrevista já. Tem um tempo que a gente está tentando marcar aqui um podcast com o Marcos Viana e a gente não consegue, mas a gente tem que crer que um dia a gente Eu consiga. acho que ele identificou bastante, porque ele tem uma filha que tem autismo, né, também, então acho que ele identificou bastante com esse tema. Como eu estava dizendo, o sonho de todo escritor que está começando ou que está, né, assim como eu, é ser reconhecido. Então, o meu desejo é que algum original meu fosse contemplado por uma grande editora, que ela pudesse fazer esse trabalho que a gente fica tentando fazer e é tão difícil, né, porque quando uma grande editora aceita e divulga, ela já faz esse Meio caminho trabalho. andado. Já faz esse trabalho, então, acho que o sonho é esse, é ser lido, mas mesmo assim eu estou muito feliz, porque as pessoas compram, me dão feedback dizendo que gostou, que se emocionou. Então eu recebo muitos feedbacks dos leitores, falando sobre a o livro. Que bom. Eu quero agradecer, né, Não, o convite, primeiramente eu muito que bom estar agradeço. aqui. Primeiramente eu que agradeço, porque eu vou dizer uma coisa, é difícil encontrar, pessoas aqui em Formosa para ter um talking assim rápido. Então, quando tem alguém que, se disponibiliza do seu tempo, do seu recurso, porque esse podcast não tem apoio ainda, Mas e a vai gente a ter, se gente Deus nem tem nem quiser. a gente nem tem uma caneta Vai para ter e vai oferecer. crescer, não pode desanimar. Exatamente. A gente não tem nenhuma caneta para oferecer para os convidados, nenhum brinde para oferecer para os Não. convidados, mas fica assim, Não, o mas grande presente é isso aqui, é esse espaço, né, a oportunidade para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Então, só tenho a agradecer. que bom, a gente agradece. Agora, quem você agradeceria no final? Aquela pessoa que você não podia sair daqui sem deixar uma palavrinha. Olha, eu quero agradecer, a Casa do Poeta, da qual eu faço parte, desde 2020. Foi durante a pandemia. Eu já estava com o pezinho na aposentadoria, né, que eu me aposentei em 2023. A Casa do Poeta trouxe para mim um amadurecimento muito grande, né, e conviver com outros escritores, né, foi muito importante para mim, principalmente no período da pandemia, né. Fiz amigos, houve troca de experiências, né, então a gente vai sempre levando o nome da Casa do Poeta. E todos os membros, né, da Casa do Poeta. A Kelly Karenina é membro da Casa do Poeta, ela já foi presidente, inclusive, da Casa do Poeta, a que fez as capas desses 2, da antologia e desse meu aqui, Pés Descalços. Eu acho que ela teve um papel muito importante, inclusive ela é minha madrinha literária na Casa do Poeta, né. E ela teve um papel muito importante que foi a virada de chave. Talvez se ela não tivesse me impulsionado, não tivesse lido e tivesse me incentivado, talvez eu não estaria escrevendo. Tá certo. Então um abraço para ela, um abraço para meus amigos da Casa do Poeta. Bom.
Fica aqui então mais uma edição do Tomcast Podcast. Quem sabe nós vamos nos mudar um dia lá para a casa do poeta, pessoal. Vamos fazer um podcast lá com Ah, um grupo de escritores lá, com uma plateia. Estou amadurecendo essa ideia, sabe? aham. Levamos o podcast lá Olha só, com todo esse pessoal. com todo prazer. As pessoas às vezes perguntam: "Onde que é a casa do poeta?" Foi até bom você falar isso. E aí o nosso presidente da Casa do Poeta, da gestão 2023, 2025, agora vai ter a próxima Eleições. assembleia que vai ter eleições, né, para a próxima diretoria. Então, o nosso presidente Leonácer Rodrigues, um abraço para ele, ele fala: "Ah, as pessoas costumam perguntar onde que é a casa do poeta", aí ele disse, aí eu vou até parafrasear ele disse assim: "A casa do poeta somos nós", porque a casa do poeta não tem sede física, né, então o padre Joaci da Badia cedeu o espaço, ele é escritor também, filósofo, ele cedeu o espaço lá o salão da paróquia, que é onde a gente realiza as assembleias bimestrais da casa do poeta. Então ele fala, o Leonácio fala: "A casa do poeta somos nós, ela está em cada um de nós, em cada escritor, quando a gente vai. A casa do poeta está aqui hoje, posso dizer, com muito orgulho", né. Então assim, a gente carrega dentro da gente a casa do poeta, né. Quando vai participar de um evento, quando vai a uma bienal, uma feira de livros, a gente está levando a casa do poeta com a gente, né. Quando vai falar da casa do poeta, quando vai apresentar, é isso. Tá certo. Obrigado. Eu queria fazer um último agradecimento Sim, à gestão passada da Secretaria de Cultura, que impulsionou bastante a cultura, a Pamela Miranda, tenho um carinho muito especial por ela. Agora, nessa gestão, o Arthur Vilela, que é o secretário da cultura, de turismo e cultura também, nos dado muito apoio, tem criado uns espaços aí para a gente, para os autores, né, se fazerem conhecidos. Então, agradecer também. Um abraço, Arthur Vilela. eu acho que tô pensando aqui que talvez nas próximas semanas a gente procure esse Arthur, porque Olha, acabei de fazer uma entrevista com o e ele vai Silas e o Rogério, e eles falaram muito bem desse Arthur, sim, que embora ele esteja na área de turismo e cultura. turismo, e cultura, mas ele disse que apoiou muito o menino dos esportes também. Quer dizer Aham, que ele tem cobrido ali, tem feito uns esforços para tentar sim, atender a demanda de exatamente. muito pessoal de Formosa. Talvez a gente consiga um convite para saber dele como é que tem feito particular para atender as necessidades do pessoal lá. Sim, Quem sabe? é. A gente Então, convida eu ele já para. conhecia o Arthur antes, né, já tinha feito o lançamento desse livro aqui na empresa dele, na Pão de Mel, que era em Planaltina, que aqui em Formosa tem, em Planaltina tinha também, eu tenho. E aí depois ele, né, agora como secretário de Turismo e Turismo e Cultura, cultura. eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, incentivando, né, dando continuidade da gestão anterior, e está sendo muito bom o trabalho dele. A gente tem que reconhecer, né? Ele está abrindo espaço para os artistas, então isso é muito bom, Que bom. que a gente tem esse apoio. Que venham mais Arturs, tenham mais Arturs em Formosa que apoiem a cultura e não só os esportes e as outras atividades que Formosa tem, porque ainda há muito para se divulgar, Sim, há muito para se é descobrir nessa cidade. verdade. Certo, obrigado. Obrigada.